Bom dia, alunos do terceiro ano. Dando continuidade às nossas aulas de redação. Hoje o tema é conectivos. Qual a importância e como usá-los? Nós vamos começar a nossa aula com a definição de conectivos. São palavras ou grupos de palavras que servem para criar uma relação entre diferentes frases e parágrafos de um texto. O objetivo de utilizá-los é fazer com que sua produção textual tenha maior fluidez e elegância e, claro, mostre para a banca examinadora que você tem habilidades avançadas na escrita. Para simplificar, imagine que os conectivos são uma espécie de organizadores do seu texto. Ao utilizá-los, é possível realizar um encadeamento de ideias e escrever períodos mais complexos dentro de uma sequência mais coerente, motivo pelo qual são importantes ao longo da redação, especialmente no desenvolvimento. Gente, os conectivos para a redação, eles são fundamentais para garantir a coesão do seu texto. E a gente vai aprender a como utilizá-los. Provavelmente você já deve ter sido cobrado, por algum professor em suas produções quanto ao uso dos conectivos. Mas por que eles são tão importantes na composição textual, gente? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar tudo sobre isso, Então, vamos lá. Os conectivos, eles são responsáveis pela chamada coesão textual, como eu já falei, Fundamental para que o leitor compreenda a relação de sentido entre as partes de um texto. Na redação do Enem, especificamente na do Enem, isso é tão essencial que há uma competência específica, gente, para avaliação desse aspecto. Esse aspecto, no caso, tem uma competência que justamente ela avalia esse quesito, Os conectivos, eles têm que aparecer no meio dos parágrafos, ou seja, conectando orações e períodos, assim como entre os parágrafos, eles vão interligar um parágrafo ao outro, Logo no início, conectando um ao anterior. Mas é importante ressaltar que trata-se muito mais de qualidade, gente, do que quantidade. Porque tem os locais específicos onde você deve colocar e você não pode exceder o número de conectivos. Dando continuidade ao nosso slide, como usar os conectivos. Mais importante do que conhecer os conectivos é saber empregá-los no texto. Eles devem aparecer em duas partes, no meio do parágrafo, ligando as frases e orações, e entre os parágrafos, ou seja, logo no início, amarrando ao anterior, que foi o que eu acabei de dizer, Eles interligam um parágrafo ao outro. Como devo usar na redação, no caso os conectivos, Para que haja coesão no texto, é necessário que as ideias escritas estejam conectadas entre si. Para isso, existem conectivos. Gente, são palavrinhas tão importantes, que fazem com que a gente compreenda o texto assim, com muito mais facilidade. Palavras e expressões utilizadas no início, no meio das frases, que interligam, períodos, parágrafos e etc. Dessa forma, farão sua redação coesa e fácil de ser interpretada. São essenciais para a compreensão do texto, logo podem ser mal empregadas. Atenção, cuidado com eles. Aí aqui eu coloquei assim, alguns conectivos que você pode usar nas partes da sua redação, no caso em uma das macropartes. Na introdução você pode utilizar notório ou notória, visto que, uma vez que, torna-se conhecimento no contexto atual. Já no desenvolvimento você pode usar segundo, conforme, apesar de, ainda que, contudo, entretanto, dessa forma, pode-se observar, devido a, que, convém lembrar, além disso. Gente, e eu coloquei uma observaçãozinha, evitar atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, porque aí são expressões errôneas. Na conclusão, você pode utilizar em suma, em virtude dos fatos, situações mencionadas ou mencionadas, em vista de, logo, portanto. Então, são conectivos que você vai utilizar para ligar uma oração ou um período e interligar os parágrafos. É interessante encerrar sua redação com uma frase de impacto. Nós já falamos sobre isso, nas aulas anteriores. Nada de memes e nem ditados populares.
Agora nós vamos ver um exemplo de texto que é da aluna Tamires dos Santos Vieira. Só um minutinho. Tamires dos Santos Vieira. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Essas palavras que estão em letras maiúsculas, estão grafadas em laranja, são os conectivos, né? São os pontos estratégicos deles. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios, e a religião que os nativos seguiam, a exaltação à natureza, era suprimida. Além disso, a população africana, que foi trazida como escrava, também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. É relevante notar que ainda hoje as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pela mídia com grande frequência. Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um estado laico com uma enorme diversidade religiosa devido à miscigenação que o constituiu, o respeito pleno às diferentes escolhas de crença não é realidade. A palavra religião tem sua origem religare, que significa ligação, união em torno de um propósito. Entretanto, ele tem sido causa de separação, desunião. Mesmo legislações como a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos já prevejam o direito à liberdade de expressão religiosa. Enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Por tudo isso, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis já existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias em educarem as crianças para que desde cedo aprendam que têm direitos de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças dos outros. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples, na atualidade preconceitos poderão ser quebrados. Gente, então olha, essa redação, ela foi uma redação nota 1000 e ela teve conectivos colocados em pontos estratégicos. Dando continuidade. Olha, gente, vocês podem perceber que há conectivos no início do parágrafo que indicam o início de uma ideia. No meio do parágrafo, há mais alguns conectivos e operadores argumentativos que interligam as ideias dos períodos. O uso dos conectivos ele é avaliado pela competência 4. Para conseguir a nota total nesse critério, é preciso diversificar os conectivos. O Enem irá avaliar se você tem um repertório diversificado e não fica repetindo sempre os mesmos ao longo do texto. Por isso que você tem que conhecer vários conectivos para que você possa utilizá-lo adequadamente na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Usar corretamente de acordo com o seu sentido. Não adianta usar uma série de conectivos sem pensar no significado, gente. Por exemplo, se você usa conectivo porém, que faz uma contradição no lugar do ademais, que tem valor de soma de ideias, muda-se completamente o sentido, correndo o risco de até tornar-se sua ideia incoerente, né? Tirando a coerência total do texto. Portanto, conheça bem os sentidos conectivos para usá-los corretamente. No caso, eu listei alguns conectivos para você usar como material sempre que for escrever, né? Eu vou apresentar agora para vocês uma lista de conectivos. Conectivos que indicam introdução e relevância,
primeiramente, em primeiro lugar, principalmente, primordialmente e entre outros. Sequência e continuidade, né, que você pode usar no seu desenvolvimento. Depois, após, logo após, na sequência. Conclusão, resumo ou recapitulação. Por isso, assim sendo, dessa maneira, destarte, desarte, logo, enfim, portanto, né? E tem mais, viu, gente? Eu vou mostrar mais para vocês. Conectivos que indicam adição, também, bem como, assim como também, entre outros, né? Negação, não, nunca, jamais, de modo algum. Afirmação e certeza, com certeza, certamente, sim, naturalmente, evidentemente, realmente. Conectivos que indicam causa e consequência, por causa de, por isso, em virtude de, com resultado, finalidade ou propósito, para que, a fim de, com o fim de, com finalidade de, com o propósito de, oposição e contraposição, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pelo contrário, ainda que, e entre outros, são vários. Conectivos que indicam explicação, exemplificação ou reformulação, isto é, ou seja, quer dizer, a saber, entre outros. Condição, se caso, aqui é uma regrinha, viu? Se caso, ó, nunca utilizar se caso junto, numa mesma oração, é somente se ou caso, né? Você não pode utilizar junto, se caso, um atrás do outro, tem que ser se ou utilizar a palavra caso, né? O conectivo caso, desde que conformidade, consoante, conforme, como, segundo, de acordo, entre outros. Comparação e semelhança, igualmente, tal qual, assim como, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, entre outros. Conectivos que indicam proporção, à medida que, à proporção que, ao passo que, entre outros. Quando, enquanto, que indicam tempo, quando, enquanto, sempre, sempre que, todas as vezes, entre outros. Chegamos noutra regrinha, atualmente, odiernamente, contemporaneamente, né? No caso, esses são advérbios de tempo usados nas redações. No entanto, nós sugerimos que se faça marcação temporal específica. Em lugar desses advérbios, priorize precisar o tempo com expressões no século XXI, a partir do ano de 2010, entre 2010 e 2020, na primeira década do século XXI, aproximadamente em 2018 e etc. Contemporaneamente, a expressão como unidade verbal para introduzir uma informação. Chamada de atenção, destaca-se, salienta-se, é de referir, é de salientar, entre outros. E nós chegamos ao fim da nossa aula sobre conectivos, né? E eu vou deixar vocês agora. Obrigada.